Fala pessoal, bem-vindo ao conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Nessa videoaula vou dar início a um novo assunto, que é o MVC. MVC é um acrônimo de Model, View e Controller. MVC é um padrão arquitetural. Um padrão arquitetural ele está diretamente relacionado com responsabilidade. Então eu divido o meu desenvolvimento em camadas e cada camada tem a responsabilidade dela. Não podemos confundir padrão de arquitetura com padrão de projetos. Padrão de projetos é outra coisa, é design patterns. O que cada camada significa? View é a minha tela, é o form, é a interface, é a interação com o usuário. Model é onde eu tenho a conexão com o banco de dados. Eu tenho os comandos de SQL. Eu tenho validação de regras de negócio. E eu tenho persistência. O controller é o intermediário entre essas camadas. Então a tela sempre solicita algo para o controller e ele vai fazer uma chamada na camada superior a ele. Além dessas três camadas que são bem conhecidas, alguns programadores criam uma quarta camada. Eu costumo usar a quarta camada também, que é a camada DAO. Não ter divisão nenhuma é tão ruim quanto ter muitas. Então também aconselho que não divida muito. Essas quatro aqui, elas são mais que suficientes. Certo? O que a DAO é? Objeto de acesso aos dados. Quando eu tenho ela, eu vou fazer uma divisão aqui da model. Eu vou tirar da model os objetos de conexão ao banco de dados, os comandos SQL, a persistência de dados, e eu vou ter aqui na model apenas a validação da regra de negócios. Observe aqui ao lado que as pastas aqui do projeto MVC, ela tem essas subpastas aqui, ó, uma para cada camada. Sendo que na pasta principal, que é o MVC, eu tenho o projeto. E depois, dentro de cada pasta, eu gravo o correspondente de cada camada. Por exemplo, o form principal aqui é a camada de visualização. O meu cadastro de clientes é uma tela de visualização. É tudo da camada view. Então, eles são gravados aqui. Ó, o view cliente, o view tela principal. Então é bom acostumar a gravar com a camada antes do nome. Quando eu for usar o model do cliente, o model cliente, o model produto, o controller cliente, o controller produto, ok? Vamos começar agora a estudar a camada de visualização, a view. Temos aqui um pequeno cadastro de clientes. Nesse cadastro, alguns campos são obrigatórios. São os campos que possuem o asterisco. CEP e nascimento não possuem asterisco. Então, 3 campos obrigatórios e 2 não. Aqui, a validação ela está sendo feita sempre no final, na hora de dar o salvar, na hora de mandar para a camada lá de persistência. Então, ele verificou que os campos obrigatórios não estão preenchidos, ele destacou numa cor diferente e deu a mensagem. Esse campo aqui é obrigatório. Ele não ficou vermelho porque ele pode ser 0.
Se ele estivesse assim, ele ia fazer um tratamento, tá vendo? Porque não pode ficar vazio. Bom, vamos ver agora se isso é a melhor forma. Será que é melhor preencher tudo e só no final fazer a validação? Ou se cada campo que eu sair aqui, ó, no evento exit dele, eu já valido? Eu prefiro validar na saída dos campos. Então, se eu digitar aqui um CPF e ao sair ele for inválido, eu já limpo ele aqui na hora. Eu vou deixar ele preenchido e vou salvar. Vocês vão perceber que o salvar está validando agora não o preenchimento, mas se o preenchimento é de um CPF correto, um CPF válido. A gente sabe que não é válido, então ele vai limpar. Eu prefiro que, com um CPF digitado de forma errada, ao sair, ele já faça essa validação e já limpe aqui para mim. Fica muito mais prático. Mesma coisa para o CEP. Se eu digitar um CEP parcialmente, ao sair ele já limpa para mim. Digitei uma data inválida. Ao sair desse campo data, ele já limpa aqui para mim, já valida para mim isso aqui. Agora, quem que valida isso? Qual camada? É a camada view mesmo que valida? É a model? Então, ó, vamos ver aqui como validar esses campos. Tem 3 tipos de validação que eu tenho que observar: consistência de valores, campos GUI e regras de negócio. Consistência de valor. Vamos ver se algum campo aqui do cadastro ele tem a verificação de consistência. Tem. Vamos pegar aqui o nome. Limitar o tamanho máximo da caixa de texto. Eu já sei que lá no banco de dados, nome aceita 100 caracteres, eu já posso usar essa propriedade aqui da caixa, maxLange, e colocar 100. Então a própria camada de visualização, ela vai tratar isso aqui para mim. Eu não vou conseguir digitar mais que 100 caracteres. Eu não preciso transferir essa responsabilidade para a camada model. Então, se eu for digitando aqui e passar 100, ele vai bloquear, ele não vai deixar fazer a digitação. Então é uma responsabilidade da própria view. Validar se um CPF é válido. A camada view valida. No evento exit do CPF, eu já faço a validação se o conteúdo é válido. Se estiver preenchido parcialmente. Então, se ele é um CPF inválido, no exit do CPF eu já limpo o preenchimento. Mesma coisa para o CEP. Verifico se o CEP foi preenchido corretamente. Mesma coisa para o nascimento. Coloquei uma data errada, no exit eu já valido. Não preciso deixar tudo para o final aqui no salvar. Limite inicial de crédito. Ó, permitir só números. Então, se eu for digitar uma letra aqui, ó, ele deveria fazer o tratamento. A própria camada de visualização. Se eu deixar vazio, a camada de visualização deveria colocar um valor aqui no formato moeda ao sair, ao exit, ao executar o evento exit aqui dessa caixa. Perceberam como que é? São os tratamentos que eu faço na própria view.
Tem mais alguma coisa que eu posso tratar nesses campos? Vamos ver se tem regra de negócio. Opa, tem regra de negócio. Regra de negócio, aonde fica? Na camada model. Então, se a pessoa não preencheu nenhuma informação aqui, é a camada móvel que vai ver que é um campo obrigatório e vai verificar se está preenchido ou não. Então, nome, ele tem uma verificação na camada que ele verifica a consistência do valor. Não pode passar de 100. E na model, ele verifica se foi preenchido. Qualquer valor que chegar na camada model preenchido, ela vai seguir em frente, porque ela sabe que a tela, a camada view, já validou se o tamanho dele é um tamanho válido. Ela só vai dar um alerta se não for preenchido nada. CPF. Se cair um CPF preenchido lá na model, ela tem uma regra de negócio que sabe que ele é obrigatório. Se cair preenchido, ela segue em frente, porque a view já validou o CPF. Se chegar um CPF vazio lá, a model vai rejeitar. CEP. Não existe uma regra de negócio. Então, na camada model, ela não faz nada. Se for preenchido, ela coloca essa informação no cadastro. Se não for, ela coloca uma informação vazia no cadastro, porque o preenchimento dele não é obrigatório. Nascimento, mesma coisa. Se chegar uma data preenchida lá pro model, ele sabe que é certa, porque aqui já validou na camada de visualização. Limite inicial de crédito. A view validou se foi digitado só números. Ela validou se não ficou uma caixa de texto vazia. Mas para ela aqui não interessa o valor que vai ser digitado para a camada de visualização. Se eu digitar um valor aqui qualquer, quando chegar na model, a model tem uma regra de negócio que só ela conhece. Ela sabe que um insert, um cadastro novo, não pode ter um limite superior a R$500, porque ela já leu essa informação numa tabela de parâmetros, por exemplo. A tela deixa eu digitar qualquer valor válido. Sendo um número, ela vai aceitar. A hora que cair na model, a model vai usar a validação para validar a regra de negócio. Opa, 1560? Não, não pode, o máximo é 500. Então, ela vai rejeitar essa informação. Então, perceberam que tem campos que eu valido só na view, e tem campos que eu valido na view e na model, porque ela tem uma regra de negócio. Qual que é a vantagem de fazer isso? De ter a validação da regra de negócio na camada model. Se esse cadastro de clientes eu levar para um ambiente web, por exemplo, e usar as mesmas classes, quando eu for salvar o cliente, ele vai usar a mesma model que está rodando aqui no desktop. Então, as mesmas regras de negócio que são aplicadas nesse software desktop vão ser aplicados no software web. O que é da camada view é validado na tela do desktop e é validado na tela do programa web. Mas a regra de negócio, ela fica comum, independente de onde eu vá usar esse programa. O que isso facilita? Facilita reaproveitamento de código. Eu já tenho uma regra de negócio feita e levo a mesma regra de negócio para uma tela num outro ambiente. Ficou faltando ver aqui o campus GUI, a interface gráfica de usuário, né? Tudo que a gente tem aqui é a interface gráfica de usuário. Mas o que ele prega, esse daqui? Eu coloquei aqui uma consulta de vendas só para exemplificar. Ele cai em duas situações de verificação. A mesma aqui do nascimento,
que ele vai verificar se a data informada é válida. Então eu tenho que informar uma data válida aqui. Se colocar uma data inválida, 1/15, é uma data inválida. Então eu caio nessa primeira opção aqui. Bom, validei. As duas datas são válidas, beleza. Agora, a segunda validação. É uma validação que é feita por questão lógica. As duas datas são válidas, mas elas estão digitadas invertidas. O início não pode ser uma data mais recente que o final do período. Percebe? Então, apesar delas serem datas válidas, se você verificar ambas por questão lógica, elas estão erradas. Então, eu teria que tratar aqui na tela que as datas estão erradas. Eu teria que inverter essa digitação. Bom, essa foi a nossa introdução inicial. A gente viu um pouquinho da camada View. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.